A visão do mundo é binária e agônica e consiste em identificar constantemente inimigos a serem eliminados. Nota de pé de página. Nesta simples frase, todo o governo Bolsonaro se desenha. Seria possível escrever uma crônica do desgoverno Jair Messias Bolsonaro, começando em Gustavo Bebiano, terminando hoje em Casimiro e Tite, porque sempre muda, e fazer uma crônica da invenção em série de inimigos a serem eliminados. Agora, se esta é a visão do mundo, falta algo. Falta uma teoria que seja capaz de permitir a identificação pronta do inimigo a ser imediatamente eliminado. Se eu conseguir ter uma teoria que identifique o inimigo, as duas pontas se atam. É o Orville, que o Eugênio Butti já mencionou. O Orville é um documento do Exército que, na sua versão microfilmada, tem 950 e tantas páginas. É uma das prosas mais insípidas e áridas de toda a literatura em língua portuguesa. E eu me dei o trabalho de lê-lo 2 vezes, porque eu intuía que havia algo de fundamental no Orville. E, de fato, no Orville, o que há é a gênese do governo Bolsonaro enquanto arquitetura da destruição, passo a passo. Orville, como o Eugênio já esclareceu, é livro ao contrário. Se é livro ao contrário, a melhor forma e o modo mais econômico de entender o Orville é saber qual é o livro que ele pretende inverter. Porque, claro, trata-se de uma relação simetricamente inversa. Se você entende de onde vem, você compreende perfeitamente do que trata o Orville. E é muito impressionante o caráter mimético, revisionista e revanchista do Orville, que é precisamente a base da psicologia bolsonarista. Ela é mimética, ela é revisionista e ela é revanchista. Brasil Nunca Mais é um dos mais importantes livros de metodologia da história do século XX. Como nós somos ainda muito colonizados intelectualmente, nós apenas achamos que o Brasil Nunca Mais é uma denúncia das torturas ocorridas no interior das Forças Armadas. Esse é o ponto central. São torturas ocorridas no interior de prédios das Forças Armadas. Seja um prédio oficial, seja uma instalação clandestina, mas sob a égide das Forças Armadas. O Brasil Nunca Mais principia quando a lei de anistia é promulgada. Quando a lei de anistia é promulgada, tutelada pelos militares, os advogados dos presos políticos e dos exilados precisam ter acesso aos processos. Caso contrário, eles não poderão apresentar as suas respectivas defesas. O que até então não havia sido feito, isto é, a plena liberação dos processos dos presos políticos e dos exilados, teve de ser feito por força da lei de anistia de 79. Uma lei que foi feita para tornar os militares inimputáveis, ironicamente, tornou as Forças Armadas maculadas com crime. Vejamos como. Os advogados, entre eles o Luiz Eduardo Greenhalgh, foram ao Supremo Tribunal Militar, Supremo só ao STF, foram ao Superior Tribunal Militar em Brasília para ter acesso aos processos. Eles recebiam os processos, levavam para os seus escritórios e tinham que devolvê-los na manhã seguinte. Eles podiam apenas ficar 24 horas com os processos. O que eles descobriram nos processos? Algo absolutamente chocante, que não há paralelo em outros casos, em outros países. Havia uma questão no Exército das Forças Armadas Brasileiras, que é o verniz do legalismo. O exemplo máximo é o ato institucional número 5. A violência e a arbitrariedade de suspender o habeas corpus é a máxima possível. No Brasil, abriu caminho para a tortura política oficial do Estado. Mas não simplesmente aboliu-se oficiosamente o habeas corpus. Promulgou-se um ato institucional que tornava legal a ilegalidade. Uma parte considerável da história da ditadura militar pode ser lida pelo avesso, pelos atos promulgados, que são atos que buscam legalizar ilegalidades flagrantes. Ora, quando os advogados começaram a ler os processos, eles encontraram frequentes referências à tortura. Por exemplo, um jovem estudante, sendo julgado no Superior Tribunal Militar, o militar pedia a palavra e dizia: a única razão pela qual eu fiz essas declarações é porque eu fui torturado. O juiz militar: não há tortura nas Forças Armadas Brasileiras.
Ele dizia, não, mas como não? Fizeram comigo A, B, C, D. O livro principia de maneira chocante com presos que foram usados como cobaias para aulas de tortura. O que, aliás, está muito bem expresso no filme do Costa Gravos, O Estado de Sítio, e no corajoso filme do Roberto Farias, Para Frente Brasil, em que é uma cena em que isso ocorre e sabe-se que o instrutor é o Damitrione, que é o tema do filme do Costa Gravas. Por que eu estou dizendo que, do ponto de vista metodológico, este é um dos livros mais importantes da disciplina da história no século XX? Porque você não encontra, em outras circunstâncias históricas, o algoz registrando o próprio crime. Os processos que foram retirados do Superior Tribunal Militar e que hoje se encontram todos disponíveis na internet, na plataforma Brasil, a plataforma digital Brasil Nunca Mais, em que eles amealharam 1 milhão de páginas, esses processos foram instruídos por juízes militares. Foram militares que escreveram as declarações dos presos que foram torturados. Metodologia histórica básica. Se 100 pessoas que não se conhecem afirmam o mesmo, tendo vivido situações diversas em lugares distintos, evidentemente a fonte histórica é fidedigna. Então, Brasil Nunca Mais deixou claro que a tortura foi usada como política oficial de Estado no Brasil, pelas Forças Armadas. Não foi um desvio de caráter de figuras execráveis, como Sérgio Paranhos Fleury ou Carlos Alberto Brilhante Ustra, foi uma política oficial de Estado, que levou também à execução e ocultação de cadáveres. O caso mais flagrante é a guerrilha do Araguaia, cujas últimas campanhas houve uma ordem expressa do alto oficialato das Forças Armadas para que não houvesse prisioneiros. Foram todos executados. Os únicos sobreviventes da guerrilha do Araguaia foram os prisioneiros da primeira operação, entre eles José Genuíno. Então, o Brasil Nunca Mais deixou isso claro. E deixou isso claro como? Recorrendo a documentos oficiais. Portanto, não documentos de uma ONG de esquerda ou não testemunhos das vítimas, mas documentos oficiais preparados pelos próprios algozes. Não há exemplo similar na história moderna. O que faz o Orville, então? Em 1985, o livro é o grande best-seller da vida cultural brasileira. Ele vende mais de 100 mil exemplares, é traduzido em vários idiomas e cria uma mácula das Forças Armadas e da sua violência no período da ditadura militar. O que o Orville faz é que o Orville realiza mimeticamente o mesmo processo. Veja, Brasil Nunca Mais lança mão de documentos oficiais para comprovar que a tortura, a execução e a ocultação de cadáveres foi uma prática oficial de Estado, e é nunca mais porque seria tortura nunca mais, ditadura nunca mais, que foi retirado do documento da Argentina, que tem o Nunca Mais, inspirado no escritor Ernesto Sábato. O Orville lança mão de documentos oficiais, embora secretos. O Orville lança mão dos arquivos do Centro de Informações do Exército, temido pela capacidade incomum de infiltrar agentes em todas as organizações de esquerda da época, as mais importantes, Ação Libertadora Nacional, Vanguarda Popular Revolucionária, havia agentes infiltrados nos mais altos escalões, e também pela brutalidade da repressão, isto é, da tortura e de todos os métodos utilizados. O Leônidas Pires Gonçalves, que é o ministro do Exército do primeiro governo da redemocratização, ele é ministro do Exército do José Sarney, ele seleciona um grupo de oficiais para vasculharem os arquivos do Centro de Informações do Exército, do CIE, para compor um Brasil Nunca Mais às avessas. É a mesma coisa, veja, Brasil Nunca Mais, documentos oficiais. Orville, documentos oficiais. Brasil Nunca Mais, denúncia dos crimes da ditadura. Orville, denúncia dos crimes da esquerda armada. Tortura Nunca Mais. Aqui, para o Orville, terrorismo nunca mais, esquerda nunca mais. Por que eu disse terrorismo nunca mais? Porque os primeiros indícios de que tal documento existia surgiu num blog chamado Ternuma, Terrorismo Nunca Mais. Até o título mimetiza o Brasil Nunca Mais. É um livro, portanto, absolutamente datado, de difícil leitura, porque é uma sucessão interminável
de nomes, siglas das organizações revolucionárias, a sua organização, o seu desmonte, e uma série de informações que são propriamente absurdas. Por exemplo, não existe a menção à palavra tortura nas 953 páginas. Todas as vezes em que uma informação é obtida, o Orville diz, graças à persuasão dos interrogadores, graças ao poder de convencimento do interrogatório. Então, o Orville ele foi, de fato, deixado de lado. Ele foi lido, e muito bem lido, por historiadores e historiadoras que trabalham com a história da ditadura militar, porque lá você encontra um indício de algo que as Forças Armadas ainda hoje negam, a existência dos arquivos secretos da repressão. Esses arquivos existem, mas as Forças Armadas, em nenhuma circunstância, estão dispostas a liberá-los para consulta pública. Mas o Orville permite ver a materialidade desses arquivos da repressão. E um jornalista, que é um brilhante jornalista investigativo, chamado Lucas Figueiredo, brilhante, assim como o Mário Magalhães, brilhante jornalista investigativo, o Mário Magalhães revelou, no ano 2000, a existência do Orville. Em 2007, os próprios militares colocaram uma cópia disponível na internet. E quem, de fato, obteve o primeiro volume do Orville e fez um belíssimo livro sobre o Orville e o Brasil Nunca Mais foi o Lucas Figueiredo, num livro chamado Olho por Olho, que é olho por olho, livro por livro. Agora, no Orville, há um conjunto de 30, não mais do que 40 páginas, que eu pediria que todos lessem. E como eu não quero que ninguém passe, que ninguém desça aos infernos como eu desci, e passe o ano inteiro exposto ao Olavo de Carvalho e Orville e à produção da extrema-direita, no livro eu indico quais são as páginas que devem ser lidas. Por quê? Isso agora é bem importante. Nessas 30, 40 páginas, o que se esboça é uma narrativa alternativa da história republicana brasileira. É uma teoria conspiratória que engloba toda a República Brasileira, e o Orville faz algo que por muito tempo não ficou claro para as pessoas. Me deu muito trabalho compreender. É que, em alguma medida, o Brasil Nunca Mais era um acerto de contas com o passado para imaginar um futuro no qual nós jamais voltaríamos a ter algo como a tragédia que vivemos hoje. Era esse o escopo do Brasil Nunca Mais. Era esse o objetivo. Mas o Orville, sabendo que perdeu a batalha pela memória do passado recente, o Orville investiu na memória do futuro. Há uma inteligência perversa, mas há. No prefácio do Orville, ele diz: este livro é escrito para aqueles que, no futuro próximo, não terão vivido a última tentativa de tomada do poder, a luta armada no Brasil, não sequer saberão da quarta, mas ainda assim é preciso que no futuro saiba o que ocorreu. Ou seja, o Brasil Nunca Mais acertava contas com o passado. O Orville, de maneira surpreendente, projetava uma memória alternativa para o futuro, e aqui eles venceram. Porque um dos resultados mais surpreendentes da minha pesquisa foi a identificação de uma juventude de direita que principia a emergir na década de 90 em torno da obra de Olavo de Carvalho e que explode com a ascensão do PT ao poder e a sua sucessiva vitória em 4 eleições. Mas isso eu deixo para o diálogo com vocês. O que diz essas 30, 40 páginas? Vocês não vão acreditar, mas antecipa, inclusive, essa gelatinosa teoria conspiratória do marxismo cultural. Herbert Marcuse está citado no Orville como um dos incitadores da revolta estudantil francesa do maio de 68. O que diz o Orville, que é bem importante, é que toda a história da República Brasileira, toda, e o que o bolsonarismo faz é projetar para o presente o final do Orville. O Orville ele é concebido e escrito entre 1986 e 1989. O que o bolsonarismo faz é pegar a ponta de 89 e projetar em 2021. Sem isso, não se entende o bolsonarismo. Mas se entende isso, por exemplo, seria perfeitamente possível imaginar um aplicativo de tradução automática dos tweets involuntariamente dadaístas do Carlos Bolsonaro, porque todos eles remontam à matriz narrativa do Orville. Qual é a matriz narrativa do Orville? E nesta matriz narrativa nós encontramos a juventude de direita e as diretrizes do governo Bolsonaro. Veja,
Eis a matriz narrativa do Orville. Desde 1922, não se passou um dia sequer sem que o movimento comunista internacional, numa conspiração de vastas proporções, não tenha tentado promover a tomada do poder, subtítulo do Orville, tentativa de tomada do poder, não tenha tentado promover a tomada do poder pelos comunistas, de modo tal a estabelecer o comunismo num país de dimensões continentais, a exemplo da União Soviética e da China, desequilibrando as relações internacionais a favor do comunismo. É isto. 1922, por quê? É o ano de fundação comunista, seção brasileira da Internacional Comunista. É o PCdoB. Em 1922, o PC é criado como PCdoB, por essa questão. 3 tentativas de tomada do poder foram bélicas. 1935, a chamada pelo Exército de intentona comunista, e que gera um anticomunismo paranoico que ainda hoje é dominante em boa parte da mentalidade do Exército e é o eixo da mentalidade bolsonarista. Entre 1961 e 1964, com a renúncia do Jânio Quadros, a tensão política, a polarização excessiva desses 3 anos. Se desejarem, falamos um pouco sobre isso, porque essa polarização, em boa medida, foi criada por institutos como o IPES, Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, que teve como presidente Goberido Couto e Silva, que teve como financiador empresários brasileiros como, por exemplo, Walter Moreira Salles, e o IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática. É muito próximo do que hoje nós vemos com Renova Brasil e com, por exemplo, Brasil Paralelo. Mas isso eu deixo para o nosso diálogo. E a terceira tentativa de tomada do poder foi a esquerda armada, a resistência à ditadura, especialmente forte no ano de 1969, mas que em 74, com o desmantelamento final da guerrilha do Araguaia, a luta armada no Brasil deixa de existir. Como opção, a ditadura. Então, diz Orville, esse é o ponto fundamental. Em 1974, a esquerda realiza uma severa autocrítica. É o Orville, o que eu estou dizendo agora, eu estou sendo apenas agora um ventríloco. Agora eu seria apenas um ventríloco. Em 1974, a esquerda realiza uma severa autocrítica e compreende que, dada a assimetria fundamental entre grupos de guerrilha e as forças armadas, dada a dimensão continental do país, a experiência cubana não será possível. E, dada a proximidade à intervenção norte-americana, o modelo chinês de guerra popular prolongada também não seria execuível. Portanto, a esquerda, em 1974, altera fundamentalmente a sua tática, mantendo, no entanto, o ideal estratégico de tomada do poder. É que agora o que a esquerda fará é que, em lugar de calçar coturnos, abrirá livros. Em lugar de tomar quartéis, tomará de assalto o mundo da cultura. Em lugar de investir na tomada do poder pela violência revolucionária, investirá na progressiva conquista de corações e mentes. Isto é, delineia-se aqui no Orville o que Olavo de Carvalho, Eduardo Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, todos os bolsonaristas repetem como sendo a linha gramscista, que é uma coisa tão notável que nem sequer o adjetivo eles acertam. Mas aceitemos que se trata do modelo gramscista, segundo os bolsonaristas. Portanto, agora esse é o ponto fundamental. Se for assim, a chegada ao poder em 2002, por meio de eleições democráticas e livres do Partido dos Trabalhadores, é uma confirmação da hipótese do Orville, na concepção bolsonarista. Portanto, esse é o ponto fundamental agora. Vencer eleições é menos importante do que destruir as instituições que foram infiltradas. Talvez a maior surpresa que eu tenha tido, entre tantas nesta pesquisa, foi me dar conta que a juventude de direita, que emerge nos anos 90, em torno ao Olavo de Carvalho, que muito rapidamente adota todos os cacoetes da extrema-direita, que para esta juventude de direita, a ditadura militar deve ser vista com uma mirada crítica. Com uma mirada crítica, porque a ditadura militar venceu, os termos são deles. Aproveito para esclarecer que todo o meu trabalho consiste numa espécie de etnografia textual. E eu reconstruo o discurso bolsonarista
com os termos bolsonaristas, sem que eu me obrigue a interromper o tempo todo e dizer não concordo. A simples exposição das vísceras do pensamento bolsonarista deve ser mais eficaz para esclarecer por que ele é inaceitável. Os militares venceram a batalha das armas, mas perderam a guerra da cultura. Há um documentário de uma produtora audiovisual que hoje é talvez das mais poderosas produtoras de audiovisual do Brasil, que é a Brasil Paralelo. Eu analiso alguns documentários deles no livro. É muito impressionante, porque a função principal do Brasil Paralelo é difundir no meio audiovisual, e eles já alcançaram aproximadamente 35 milhões de brasileiros, é difundir, através do meio audiovisual, o que eu chamo de sistema de crenças Olavo de Carvalho. É algo absolutamente perturbador. O que eu direi agora é a interpretação do Olavo de Carvalho da ditadura militar, que a juventude abraçou e que Brasil Paralelo difundiu através do seu documentário mais bem-sucedido, que se chama 1964, O Brasil, entre armas e livros. Segundo eles, mais de 40 milhões de pessoas já assistiram esse documentário. O que diz este documentário? O documentário diz: em 1964, as Forças Armadas venceram a Batalha das Armas, mas perderam a Guerra dos Livros. Por isso, a ditadura militar deve ser severamente criticada, porque ela não foi suficientemente rígida no que se refere a varrer do mapa a esquerda. De novo, a expressão, obviamente, vocês sabem, é deles. A extirpar o comunismo, a retirar da cena cultural brasileira qualquer vestígio de esquerda, seja ela qual for. Para esta juventude de direita, a ditadura militar foi branda no que se refere à cultura. Por isto, a analogia é inquietante. Por isto, o Jair Messias Bolsonaro, no primeiro discurso que fez como presidente numa viagem para o exterior, na Embaixada do Brasil em Washington, a um lado, Olavo de Carvalho, de outro, Steve Bannon. O Jair Messias Bolsonaro fez um brinde dizendo: nós temos muito para desconstruir, nós temos primeiro muito para destruir, para talvez, no segundo momento, construir algo. E ele explica: o grande sonho da minha vida sempre foi extirpar. Bom, ele não vai usar o verbo extirpar, claro. É que eu não estou lembrando do verbo que ele usou. O grande sonho da minha vida foi acabar com a esquerda no Brasil. É isto. Portanto, governar é menos importante vencer eleições do que destruir as instituições associadas ao meio ambiente, à cultura, à cidadania, aos direitos humanos, à educação, à ciência, à tecnologia. O projeto bolsonarista, do ponto de vista político, é fazer o Brasil retornar ao momento pré-Constituição Cidadã de 1988. Eu estou só tentando caracterizar que nós não podemos continuar com o que eu denomino de uma desinteligência sofisticada. Por exemplo, um cineasta que todos nós admiramos muito, um dos mais importantes documentaristas do mundo, não do Brasil, o João Moreira Salles, um ensaísta finíssimo, um homem muito inteligente, escreveu um belo texto na revista Piauí, em que o texto todo se resumia numa frase. Ele dizia: não existe bolsonarismo, só há bolsonaristas. Eu acho que é justamente o contrário que eu estou tentando mostrar. Há bolsonarismo, infelizmente, até demais. Nós vimos, então, uma visão do mundo agônica e bélica, binária, que divide o mundo entre os meus e os inimigos. E agora nós temos uma teoria, uma narrativa de toda a história republicana. Toda a história republicana teria um eixo narrativo comum: as tentativas de tomada do poder pelos comunistas. Tentativa esta que conheceu uma alteração fundamental em 1974, alteração que marcou a infiltração da esquerda na cultura, nas instituições, no ensino, etc. Portanto, a tarefa agora é do governo enquanto arquitetura da destruição. Então, já temos a visão do mundo agônica e temos uma teoria conspiratória que informa aquela visão do mundo, com uma observação importante. No Orville, comunista é comunista tout court, isto é alguém que tem por princípio a modificação radical da sociedade através da violência revolucionária nas 3 primeiras tentativas,
através de uma estratégia gramsciana na quarta tentativa. Mas no Orville e na concepção militar comunista é, de fato, isto. No bolsonarismo comunista é todo aquele que não seja espelho. Agora, o que nós já temos? Temos visão do mundo e temos uma teoria que informa a visão do mundo. O que nos falta? Linguagem. A linguagem bolsonarista é a retórica do ódio.